Era uma manhã de outubro de 1991, no circuito de Interlagos, São Paulo. O sol ainda estava baixo quando os primeiros caminhões das equipes começaram a descarregar equipamentos no paddock. Para quem não conhece o mundo da Fórmula 1, o paddock é o coração fechado do circo, a área restrita onde ficam os boxes das equipes, os motorhomes, os engenheiros, os diretores, os patrocinadores. Entrar ali sem credencial é tão improvável quanto entrar no vestiário de um time durante a Copa do Mundo. As regras são rígidas, a segurança é implacável e a hierarquia é sentida antes mesmo de você chegar na cancela. Mas antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo agora. Cidade, estado, país. Não importa se você está em Fortaleza, em Lisboa, em Maputo, no interior de Minas ou num apartamento em Tóquio. Escreve agora. Esse canal existe por causa de cada pessoa que para, assiste e comenta, e eu quero saber quem está do outro lado dessa tela. Escreve onde você está. Vai lá. Agora, de volta a Interlagos. Naquele ano, o Brasil Fórmula 1 era mais do que uma corrida. Era uma das poucas ocasiões em que um país inteiro parava, respirava junto e torcia com um tipo de esperança que não aparecia em mais nenhum outro lugar. E no centro de tudo aquilo, havia um homem de 31 anos, cabelos escuros, olhos que pareciam estar sempre calculando algo, que havia vencido 2 campeonatos mundiais e estava construindo o que seria o terceiro. Ayrton Senna da Silva. Para o Brasil, simplesmente o Ayrton. Naquela manhã, Senna havia chegado ao circuito mais cedo do que o habitual. Isso não era exatamente novidade. Ele era conhecido por aparecer antes de todo mundo, andar pelo traçado a pé, sentar no cockpit em silêncio antes dos mecânicos chegarem, como se precisasse de um tempo a sós com a máquina e com o pensamento. Mas naquele dia havia uma razão diferente para a chegada antecipada. Ele havia combinado de encontrar Xuxa Meneghel no paddock, antes dos treinos começarem. O relacionamento dos dois era público e gerava um tipo de comoção que o Brasil de 1991 sabia produzir muito bem. Não era fofoca comum. Era uma espécie de orgulho coletivo, o maior piloto do mundo com a maior apresentadora do mundo. Era como se o país tivesse decidido que seus 2 filhos mais famosos mereciam um ao outro. Quando Senna e Xuxa apareciam juntos, o Brasil inteiro ficava parado. Xuxa havia chegado ao circuito com sua equipe habitual. Assessora, segurança pessoal, produtor. Ela estava gravando um especial sobre o Grand Prix do Brasil para o seu programa e tinha autorização formal para entrar em determinadas áreas do circuito, inclusive o paddock, com credencial de imprensa especial emitida pela própria organização do evento. Tudo documentado, tudo assinado. O responsável pela entrada do paddock naquele dia se chamava Heinrich Brauer, alemão, 54 anos, contratado pela Federação Internacional de Automobilismo para supervisionar o controle de acesso em eventos europeus e, a partir daquela temporada, em algumas etapas fora do continente. Brauer era conhecido no meio por ser absolutamente inflexível. Não por maldade, diriam os colegas, mas por um tipo de rigidez burocrática que ele confundia com profissionalismo. Para ele, uma regra existia para ser aplicada. Ponto final. Contexto era variável irrelevante. Senna chegou à entrada do paddock às 7h40 da manhã. Vestia a camiseta da McLaren, calça simples, tênis, sem crachá visível. Ele havia chegado direto de um carro diferente do habitual, sem um motorista regular, e a credencial estava na bolsa que seu assistente, Paulo, estava trazendo em um segundo carro, que havia ficado preso em um congestionamento a alguns quilômetros do circuito. Na entrada, havia 2 seguranças brasileiros e Heinrich Brauer, em pessoa, que havia decidido ficar naquele ponto específico da manhã, porque esperava a chegada de um diretor de patrocinador com quem precisava conversar. Quando Senna se aproximou da cancela, um dos seguranças brasileiros o reconheceu imediatamente e abriu um sorriso. Bom dia, Ayrton. Pode passar. Brauer levantou a mão. Em inglês, com uma objetividade que não era hostil, mas também não era calorosa, disse: credencial, por favor. Senna olhou para ele. Minha credencial está chegando em alguns minutos. Meu assistente está a caminho. Sem credencial, sem entrada. Essa é a regra. Um dos seguranças brasileiros tentou intervir em português, explicando para o colega ao lado que aquele era o Senna, que todo mundo aqui conhece, que ele mora dentro desse paddock durante o fim de semana. Brauer não entendeu o português, mas entendeu o gesto e cortou a conversa antes que ela chegasse a algum lugar. As regras valem para todo mundo, disse ele em inglês.
Sem exceções. Senna não levantou a voz. Não fez nenhum gesto de impaciência visível. Ficou parado do lado de fora da cancela, com as mãos nos bolsos, olhando para Brouwer com uma expressão que não era raiva. Era algo mais parecido com curiosidade, como se estivesse estudando um fenômeno que ele ainda não havia decidido como classificar. Do lado de dentro do paddock, a movimentação da manhã começava a esquentar. Mecânicos carregando peças, engenheiros com pranchetas, jornalistas credenciados andando em pequenos grupos. Ninguém havia percebido ainda o que estava acontecendo na cancela. Brouwer cruzou os braços. Posso sugerir que o senhor aguarde em área designada para visitantes, até que sua credencial seja apresentada. Senna olhou para a área designada para visitantes, que era basicamente um espaço coberto com algumas cadeiras de plástico e um bebedouro, separado do paddock por uma grade metálica. Ficou olhando por alguns segundos. Depois voltou o olhar para Brouwer. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele, em inglês, sem qualquer tom agressivo. Era uma pergunta genuína, como se quisesse entender as bases da conversa antes de continuar. Sei, disse Brouwer. E havia algo levemente diferente no tom agora, uma fissura pequena na rigidez. O senhor é Ayrton Senna, mas a regra se aplica igualmente a todos. Não tenho como fazer exceção. Está bem, disse Senna. E foi sentar na cadeira de plástico. Não foi um gesto de derrota. Quem estava perto o suficiente para ver, descreveu depois como um gesto quase meditativo. Ele simplesmente se sentou, tirou um caderninho do bolso, porque Senna carregava sempre um caderninho, e começou a fazer anotações, como se o paddock do lado de dentro fosse um detalhe, e o que ele tinha para pensar fosse mais urgente do que qualquer humilhação que a situação poderia representar. A primeira pessoa de dentro do paddock a anotar foi Ron Dennis, diretor da McLaren. Dennis havia saído do motorhome para verificar uma questão com o chefe de mecânicos e, de longe, viu uma figura sentada na área de visitantes, com uma camiseta da sua equipe. Levou alguns segundos para processar. Depois foi direto para a cancela com um passo que quem trabalhava com ele sabia o que significava. O que está acontecendo aqui? Brouwer explicou com a mesma objetividade. O piloto estava sem credencial. A regra era a regra. Dennis olhou para a cena sentado na cadeira de plástico, fazendo anotações, como se não estivesse nem um pouco incomodado. Depois olhou para Brouwer de uma forma que continha muitas coisas ao mesmo tempo. Abriu a cancela ele mesmo, passou para o lado de fora e caminhou até onde Senna estava. Ayrton. Senna ergueu os olhos do caderninho. Por que você está sentado aqui? Senna fez um gesto leve em direção à cancela. Falta a credencial. Paulo está chegando com o carro. Dennis ficou parado por um momento, processando o fato de que o tricampeão mundial, no paddock da sua equipe, no Brasil, estava sentado numa cadeira de plástico de visitante, porque um funcionário da federação havia aplicado uma regra com precisão cirúrgica e zero contexto. Vem comigo, disse Dennis. Senna fechou o caderninho, se levantou e passou pela cancela ao lado de Dennis, que havia simplesmente segurado a grade aberta. Brouwer não interveio. Havia algo na postura de Dennis que deixava claro que qualquer intervenção naquele momento seria um erro que teria consequências que iam além daquela manhã. A história poderia ter terminado aí. Mas não terminou. Xuxa chegou ao paddock às 8h15 com sua equipe, credenciais em mãos, tudo em ordem. Quando passou pela cancela, o segurança brasileiro que havia tentado deixar Senna entrar mais cedo a olhou e disse baixinho, em português, que o Ayrton havia ficado do lado de fora esperando sentado ali. Xuxa parou. Olhou para a cadeira vazia. Olhou para o segurança. Quanto tempo? Uns 12, 15 minutos. Ela não disse nada. Continuou andando em direção ao motorhome da McLaren. Mas quem a conhecia sabia que aquilo havia registrado. Quando ela encontrou Senna dentro do paddock, ele estava conversando com um engenheiro sobre configuração de suspensão. Ela esperou. Quando o engenheiro foi embora, ela perguntou se era verdade. Senna deu de ombros com um meio sorriso. A credencial estava atrasada. Faz parte. Não faz parte, disse ela. Ele concordou que não fazia, mas disse que não valia a pena gastar energia com aquilo. Havia treino em 2 horas e a cabeça precisava estar em outro lugar. Xuxa ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois disse uma coisa que Senna repetiria tempos depois em uma conversa com um amigo próximo. Ela disse: "O problema não é o que aconteceu com você. O problema é o que ele faria com alguém que não tem o Ron Dennis para abrir a porta." Senna ficou em silêncio. Ela continuou. "Você tem 30 pessoas que poderiam resolver essa situação em 30 segundos.
A maioria das pessoas que ele trata assim não tem ninguém. Essa frase ficou. O que aconteceu depois é que a história saiu dos dois para um produtor da equipe de Xuxa, que estava perto, e escutou a conversa. Saiu dali para um jornalista brasileiro credenciado que cobria o evento. Saiu do jornalista para uma rádio esportiva de São Paulo naquela tarde. E quando chegou ao público, já havia uma textura particular que as histórias de Senna sempre ganhavam quando chegavam ao povo brasileiro, que era a de que havia algo ali que ia além do episódio em si. O Brasil de 1991 era um país que havia saído de uma ditadura há menos de uma década, que havia enterrado um presidente por corrupção no ano anterior, que convivia diariamente com a ideia de que as regras se aplicavam de formas diferentes, dependendo de quem você era, que a cancela abria mais rápido para alguns e travava com muito mais força para outros. E a imagem do homem mais famoso do país sentado numa cadeira de plástico do lado de fora, fazendo anotações no caderninho, enquanto a burocracia seguia o seu curso, tocou em algo que o brasileiro conhecia no osso. Não foi a humilhação que tocou, foi a resposta, porque Senna não havia explodido. Não havia invocado o nome, o título, o campeonato. Havia se sentado e esperado, com uma dignidade que não precisava de validação externa para existir. E aquilo, para o Brasil de 1991, era uma forma de heroísmo que ia além das voltas rápidas e das ultrapassagens impossíveis. Heinrich Brauer permaneceu no cargo pelo resto do fim de semana. Ninguém o demitiu, ninguém o repreendeu oficialmente. A federação não emitiu nenhuma nota. Ron Dennis não fez nenhuma declaração pública. O episódio no nível institucional não existiu. Mas no nível humano, ele existiu de uma forma que os episódios institucionais raramente alcançam. Paulo chegou com o carro e as credenciais às 8h22. 42 minutos depois do horário previsto, 20 minutos depois de Senna já estar dentro do paddock. Quando entregou a credencial ao chefe, foi recebido com um comentário calmo de que estava tudo bem e que encontrasse um bom lugar para estacionar, porque o dia ia ser longo. Senna treinou naquela manhã e colocou o carro na segunda posição. No dia seguinte, largou da pole. Na corrida do domingo, foi recebido por uma multidão de mais de 150 mil pessoas, que gritavam o nome dele com uma intensidade que repórteres estrangeiros descreviam como algo que eles não haviam experimentado em nenhum outro lugar do calendário. Não era torcida. Era outra coisa. Era identificação. O Brasil torcia por Senna porque ele era rápido, sim, mas também porque havia algo nele que as pessoas reconheciam como verdadeiro. Uma forma de estar no mundo que não se dobrava ao que era fácil, que não usava o privilégio como primeiro recurso, que tratava a dignidade como algo que não precisava ser negociado em função das circunstâncias. Uma cadeira de plástico do lado de fora de uma cancela. Um caderninho aberto. 12 minutos de espera silenciosa. Às vezes o que define um ser humano não é a hora em que tudo dá certo, é a hora em que algo pequeno e injusto acontece, e ele decide, conscientemente ou não, quem quer ser naquele momento. Senna escolheu ser o mesmo de sempre, e o Brasil nunca esqueceu. Agora eu quero saber, você assistiu esse vídeo até o fim, então faz a sua parte. Escreve aqui embaixo de onde você está assistindo agora. Cidade, estado, país, não importa onde você está no mundo, essa história chegou até você por algum motivo. Marca alguém que também merecia ouvir isso hoje. E se você acredita que respeito não deveria depender de credencial, de roupa, de quanto você gasta ou de quem você conhece, deixa o seu comentário. Eu leio todos.